Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o absurdo que foi a TRI da prova de Ciências Humanas do Enem, para não falar das outras áreas e como isso vai afetar o seu SISU. Nesse vídeo aqui eu não só vou te explicar por que sua nota de humanas provavelmente foi tão baixa ou tão mais baixa do que você esperava, mas também eu vou te dizer como é que isso afeta o seu SISU, porque isso vai te afetar muito no SISU, seja se você vai fazer cursos mais concorridos, seja se você vai fazer cursos que possuem peso na área de ciências humanas, redação e linguagens, os famosos cursos de humanas no SISU, pelo menos aqueles que têm média ponderada. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira, né, para quem tá vendo os vídeos aqui do SISU. Eu tô com as matrículas abertas e são as últimas matrículas, as últimas vagas que a gente tem disponíveis para minha consultoria e o plano da aprovação. Se você quiser ter a sua estratégia pensada por mim e pela minha equipe, num encontro individual com um membro da minha equipe e também encontros coletivos durante todo o SISU, comigo, além de acesso 24 horas ao meu WhatsApp, clica aqui no primeiro link da descrição para eu te ajudar a lidar com esse SISU que, além de imprevisível, agora também é um SISU com imprevisibilidade das notas. Bom, agora que eu já fiz o meu glorioso jabá, né, minha gloriosa propaganda, deixa eu conversar um pouquinho com vocês primeiro sobre a primeira promessa deste vídeo, que é explicar para você por que sua nota foi baixa em humanas. Para isso a gente tem que explicar um pouquinho sobre a TRI, a teoria de resposta ao item, que vários de vocês odeiam e que, bom, vocês atualmente estão com muita razão para odiar. A teoria de resposta ao item, ela basicamente funciona a partir de alguns critérios de valoração de uma determinada questão. Esses critérios são como chance de acerto ao acaso, dificuldade absoluta da questão, ou seja, o quão ela foi difícil, acertada ou errada, e também o quanto essa questão ela é difícil para um determinado grupo de proeficiência. E provavelmente o que aconteceu no Enem em humanas foi que esse terceiro critério foi cagado completamente. Para você entender isso, eu vou tentar explicar da maneira mais didática possível. Eu quero que você imagine uma régua, beleza? Uma régua que vai de 0 a 1000. Nessa régua, vamos supor que você caminhe por ela, né? Como se fosse possível caminhar por cima de uma régua. E cada passo que você dá na direção dos 1000 pontos significa um item mais difícil. Quanto mais próximo do 1000, menor a sua probabilidade de acertar. Quanto mais próximo do 0, maior a sua probabilidade de acertar. O que aconteceu na prova de humanas é que muito provavelmente a quantidade de pedrinhas no seu caminho, ou seja, a quantidade de questões posicionadas mais perto do 0, foi maior do que a quantidade de questões posicionadas no 1000. Isso se reflete, por exemplo, para você que fez a prova, na quantidade absurda de questões que você considerava fáceis. Foi difícil, quando eu gravei um vídeo aqui sobre as 5 questões mais fáceis, separar apenas 5. Na verdade, cara, você tinha muitas questões que eram muito fáceis, assim. A prova ela teve um nível menor do que nos outros anos. Só qual é a grande questão? A grande questão não é o fato de que a prova teve um nível menor ou de que existiam muitas questões fáceis na prova. O ponto é que a prova não era dotada, pelo contrário, de questões mais difíceis. Ou seja, questões que a gente chama, dentro da TRI, que possuem um alto nível de poder de discriminação. E de quem é o erro por isso? O erro é do INEP. O INEP jamais, tendo pré-testado as questões da prova, ou seja, tendo testado o nível de dificuldade das questões da prova, poderia passar uma prova que tem um baixo poder de discriminação. O que eu quero dizer com isso? É muito simples de você entender. O INEP não podia ter mandado uma prova com questões que estão muito próximas umas das outras, quase todas elas, na régua da TRI. Por quê? Porque isso transforma quase todas as suas probabilidades de erro em probabilidades de erro muito punitivas. Se você só tem questões que estão, sei lá, no nível 500, 600, e você é um aluno que acerta 40, 41 questões, que tá lá no nível mais alto, qualquer erro vai ser um erro muito punitivo. E aí, como você não tem aquelas questões que você deveria errar, seja por uma questão de falta de atenção, falta de tempo, que erros ocorrem de fato, porque você marcou a questão errada, enfim, você termina errando uma questão que é altamente punitiva. Não só a nota máxima da prova de humanas foi mais baixa que nos anos anteriores, e isso é um problema por si só, porque você vai precisar de mais acertos para chegar, né, a uma quantidade maior de pontos, isso é uma lógica bem tranquila, bem banal, mas você também teve questões poucas que acabavam tendo a tua chance, ou a grande chance ali, de discriminar a sua nota. Então o que aconteceu?
Muitas pessoas acertaram 40 questões e erraram 5 questões, porque a prova estava recheada nessas questões mais tranquilas. E por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Basta você ver a prova, olha a prova. Me diz um negócio. Tinha questão de geografia física conteudista? Não tinha. As 3 questões de geografia física da prova eram questões interpretativas. Absolutamente. Todo mundo que já fez o Enem várias vezes sabe que a geografia física está sempre no patamar das questões difíceis, médias e difíceis da prova. Pensa nos itens de filosofia, tirando aquele do Gerineldo, que era sobre existencialismo. As questões de filosofia também não eram conceituais. E as questões conceituais que vieram de geografia humana, filosofia e algumas de sociologia eram questões cujos conceitos eram muito simples. Então, na prática, essa prova terminou sendo uma prova que, para termos de nível de discriminação, ou seja, da capacidade que a prova tinha de diferenciar um aluno que acertou 40 questões e merecia 750 e outro aluno que acertou 40 questões e merecia 720, ela acabou sendo um grande salseiro, enorme salseiro. Porque no fim das contas, todos os alunos que acertaram 40 questões, porque o nível das questões tinha pouco poder de discriminação, elas eram pouco complexas para o nível de acerto de 40, 41, 42, acabava fazendo com que a pessoa que acertou 40 questões chegasse a 707, como o caso de alguns alunos meus, como chegasse a 690, e alguns, um ou outro, que conseguiram percorrer o padrão perfeito, e aí você, quando os itens são muito fáceis, diminui a quantidade de padrões que são mais recompensadores, você teve um ou outro que foi recompensado. E aí, sei lá, tirou 730, 740. O problema não é apenas que as notas vieram baixas, porque tem ano que a nota vem baixa em uma área ou outra. Não é esse o problema. O problema é que a disposição e a seleção das questões da prova de ciências humanas foi, sim, mal feita. Ela foi muito mal feita. Eu falei isso lá no meu Instagram, mas o vídeo tinha 1 minuto e meio, então eu precisava gravar esse vídeo aqui para explicar o que aconteceu. Tem culpado. E ironicamente, é claro, né? Eu vou dizer que ironicamente a TRI, aí você vai me xingar, mas não me xinga não. Deixa eu terminar de falar e de mostrar o meu ponto pra você. O culpado, ironicamente, não é a TRI. É lógico que a TRI permitiu que isso acontecesse. Se não fosse a TRI, isso não teria acontecido, né? Mas também não fosse a TRI, não teria como ter um vestibular de escala nacional. Mas o culpado disso não é a TRI. Porque nos outros anos, 22, 21, 20, 19, a gente teve menos arbitrariedades do que nesse ano. O culpado é quem, não preenchendo o banco de itens que já estava em falta no governo anterior, que também foi irresponsável, então não é uma defesa do governo anterior, Deus me livre, mas quem não preenchendo o banco de itens pegou o que tinha das sobras do ano passado e decidiu fazer uma prova. Uma prova que, inclusive, eles vão ter que comprovar para recuperar a fé na TRI de que ela foi pré-testada. Porque é absurdo que uma prova que tenha sido pré-testada, portanto, que o cara tenha feito um teste vendo a quantidade, o nível de dificuldade, chance de acertar o acaso, o nível de dificuldade para os determinados grupos de proficiência, que essa prova tenha passado e tenha sido aprovada, e os caras tenham falado, bom, então vamos lá, vamos aplicar essa prova aqui e vamos calcular a nota da galera a partir dessa fórmula de cálculo. É absurdo. E percebam, eu nem sou matemático, tá? Eu não estou entrando no mérito do cálculo da TRI. Mais uma vez, não estou entrando no mérito do cálculo da TRI, tá? Não tô. Já tem vários vídeos meus aqui fazendo react a comentários absurdos sobre a TRI. Não é esse o meu ponto. Não é uma crítica, embora vocês quisessem, né? Eu sei que vocês queriam. Não é uma crítica à TRI como metodologia de cálculo. É uma fórmula matemática, validada cientificamente, usada em vários outros lugares do Brasil. Não é isso, tá? Não é isso. A crítica é a como a prova foi produzida neste ano. E por esses motivos que eu apontei aqui, que você está tendo que lidar com isso. Tá? Não é simplesmente as próprias discrepâncias de coerência entre a TRI, né? Não é isso. Isso a gente aceita, isso ok, isso acontece. É óbvio que acontece. É a questão do nivelamento dos itens e de como esses itens davam muito mais chances, pelo que me parece, né, para uma análise de olho. A gente vai ter que esperar a revelação dos microdados, não tem como a gente ter certeza disso, mas dava muito mais chances de você ter uma combinação esdrúxula de nota do que uma combinação com um mínimo de coerência. Isso é o ponto, né? Esse é o ponto central. E é por isso que sua nota foi bastante vilipendiada neste Enem. E agora a segunda parte do vídeo, que já demorou 10 minutos de gravação bruta para eu falar a primeira parte do vídeo. A segunda parte do vídeo é a seguinte: como é que isso te afeta? Cara, em cursos muito concorridos, como por exemplo, medicina, onde o peso de humanas, 99% das universidades, não é grande,
Isso pode te afetar simplesmente se tua discrepância de pontos for absurda. Eu, inclusive, estou gravando esse vídeo porque eu vi uma menina no Twitter, né, que eu não vou mostrar o arroba dela, mostrando as médias dela e era, assim, mesmo considerando pesos, mesmo considerando tudo, a nota de humanas dela afundou ela, de uma maneira, assim, bizarra, pela quantidade de acertos que ela disse que tinha, né? Lógico que ali pode ser mentira, mas eu não vejo porque ela estivesse mentindo na medida em que a nota de redação dela era altíssima, a natureza era alta, matemática era alta, linguagens era mais ou menos, né? Mas era dentro do que se espera de linguagem e a única que discrepava era humanas. E o que me motiva a fazer isso é falar para você, menos para você em medicina, né? Porque para você é óbvio, se a discrepância é muito alta, mesmo com relação aos outros, porque perceba, vai ter uma queda, né? O 700 é o novo 750. O 750 é o novo 800 em humanas. E o 800 é o novo você é um deus de humanos, manda contato que você vai trabalhar na minha plataforma. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso para vocês entenderem que pra galera de medicina só um caso muito absurdo, como o dessa menina que eu citei. Agora, pra galera de humanas, tá todo mundo desesperado. A galera do direito na FRJ, por exemplo, a galera da psicologia também na FRJ, e em várias outras universidades pelo Brasil que tem peso, ou 2 ou 3 para humanas, junto com redação e linguagens, né, que é normalmente ali a tríade que tem mais peso nesses cursos de humanas e ciências sociais, né? Essa galera tá desesperada. Essa galera tá completamente desesperada. Essa galera que acertou 40 questões humanas e do nada ficou com 707 pontos, 710 pontos, 698 pontos. Essa galera tá achando que talvez não tenha chance. E é lógico, né? Talvez realmente com 40 acertos, 690 pontos, né? Talvez seja difícil, mas para você que tá com 700, com 40, não se engane. As notas de corte vão cair para esses cursos com muito peso na área de humanas. Eu sei que você está desesperado, que você está olhando a nota de corte anterior e você está comparando a tua nota com os pesos, com a tua média ponderada. E é óbvio que é desesperador, porque, bom, a gente está falando de 50 pontos a menos. Só em nota máxima a gente está falando de 20 pontos a menos, mas não é só a diferença da nota máxima. A gente está falando de 25, 30, às vezes 40 pontos de diferença do que seria a quantidade de acertos no ano passado para esse ano. Então, se você está olhando, para você que tá num curso de humanas, cara, se prepara para uma queda da nota de corte. Cursos com peso em humanas, tá? Se prepara para uma queda na nota de corte. Porque esses cursos de humanas, especificamente, né? Que tem peso, que não é peso 1, né? Óbvio. Então, peso 1 vai ter uma queda, mas não vai ser uma queda tão acentuada. Mas falando dos cursos que multiplicam humanas por 2, por 3, enfim. Né? Para você, espera-se uma queda acentuada da nota de corte. Beleza? Então, se você é de curso concorrido, se você é de curso de humanas, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo porque, como eu falei no vídeo de ontem, essas notas máximas, né, menores, elas tendem a puxar o corte um pouco para baixo. Cabe a gente ver, né? E lógico, pensar sempre na realidade de cada curso. Não dá para eu falar de uma tendência universal aqui. Medicina é uma coisa, tipo, direito com média ponderada é outra, direito com média simples é outra. Então você precisa analisar o termo de adesão da sua universidade. Já ensinei como é que faz, vou deixar o vídeo no card aqui em cima. E lógico, você precisa, a partir disso, entender como é que vai ser o cenário dentro da sua realidade, dentro do curso que você se interessa. Beleza? Foi um vídeo complexo, um conteúdo bastante denso. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, deixe seu like aí e compartilha com aquele teu amigo também que está desesperado. O intuito desse vídeo era não só ser esse desabafo, né, na primeira parte, mas também trazer aqui para você uma explicação de que não é o fim do mundo a sua nota baixa em ciências humanas, beleza? Na verdade, pelo contrário, né, foi baixa para você, foi baixa para todo mundo. É absurdo o impacto que isso gera, sobretudo nos particulares casos em que a coerência foi muito baixa, beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês. E se você tá na dúvida de como funciona o SISU, né, tá aí, né, sem entender nada do SISU, clica nesse vídeo aqui do lado que eu vou te explicar tudo o que está contido no edital deste novo SISU que ocorrerá na semana que vem, em 2024. Tamo junto e a gente se vê na próxima.